Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha, que está aqui toda quarta-feira. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Richter, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de consultório e dessa forma entregue resultados ainda melhores para os seus pacientes. Certo, pessoal? Tema da nossa aula de hoje: os 3 pilares para uma prescrição eficiente de hipertrofia muscular para os seus pacientes. Então, na aula anterior eu falei sobre definição corporal, os 3 pilares ali na definição corporal no emagrecimento, e na nossa aula de hoje eu vou falar sobre os 3 pilares na hipertrofia. E ao longo dessa aula você vai perceber, principalmente se você tiver assistido a aula anterior. Se você não assistiu, daqui a pouquinho você vai lá e assiste, não precisa dar o pause aqui agora. Mas vocês vão perceber algumas diferenças entre esses pilares, certo? Estamos trazendo aqui um caso clínico de um paciente real. E o que é muito comum, Nutri, você receber no consultório? Aquele paciente com o objetivo de hipertrofia, né, e emagrecimento ao mesmo tempo. Aquele paciente que quer ganhar massa muscular e quer perder gordura ao mesmo tempo. Então, na cabeça de muitos, isso é algo possível, na cabeça de outros, isso não é uma realidade, mas o nutricionista ele tem que ter esse domínio, né? Se é possível ou não ele trabalhar com o paciente para que aquele paciente alcance os 2 objetivos simultaneamente, tudo bem? Então esse relato, se você ainda não ouviu, com certeza em algum momento você vai ouvir no consultório o paciente querendo ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, e essa também vai ser uma das pautas da nossa conversa de hoje, tudo bem? Quando que vale a pena, Nutri, a gente focar em hipertrofia muscular, de fato aquela dieta pensando no ganho de massa muscular, quando o percentual de gordura desse paciente já for um percentual baixo, ali no caso dos homens abaixo de 14%, nas mulheres ali próximo a 16%, porque senão, se esse paciente chega para você com um percentual alto de gordura corporal e você foca em uma dieta para hipertrofia, digamos ali com um superávit calórico, é possível que esse paciente ganhe massa muscular de forma expressiva, mas ele também vai ganhar gordura. Consequência disso, todo mundo sabe, esse paciente vai ficar insatisfeito com o resultado, pois ele não estará visualizando na frente do espelho aquela massa muscular que ele está desenvolvendo, tudo bem? Então vale muito mais a pena a gente focar em hipertrofia, que eu estou falando de pacientes já treinados, que já fazem atividade física, musculação há mais tempo. Vale a pena focar em hipertrofia quando esse paciente já tem um percentual de gordura mais baixo, beleza? E respondendo já a pergunta que eu fiz inicialmente, que é a mesma pergunta que você vai receber e responder com frequência no consultório, é essa. É possível ganhar massa muscular e perder gordura simultaneamente? E a resposta é que sim, porém, em alguns casos específicos, que são os que eu vou falar nessa aula, beleza? Mas a resposta é que sim, é possível, tá? Mas não são em todos os casos. E reforçando algo que eu também falei na última aula, que é muito importante, que quem define o objetivo do paciente no consultório é o nutricionista. Tudo bem? O paciente ele não tem essa mesma expertise que você para definir quando que é melhor focar em definição corporal, né, hipertrofia, ou que pelo menos você deveria ter. Então, como eu falei, é comum o paciente relatar um desejo, ao prescrever exatamente o que ele quer, ele ficar insatisfeito, porque aquele de fato não é o melhor objetivo para ele. Então vale a pena você identificar se o seu paciente ele tem um desejo estético, se realmente ele está preocupado com a estética, e a partir de um objetivo estético você consegue direcionar se para esse paciente é melhor a definição corporal, né, ou então realmente a hipertrofia, né? Abrindo aqui um breve parêntese, falei muito sobre isso na aula anterior. Vale a pena você focar em definição corporal quando esse paciente já tem uma rotina de treino frequente, já treina há bastante tempo e atualmente ele está com um percentual de gordura maior. Então, focando em definição corporal, né, a musculatura que esse paciente já tem vai ficar mais aparente. Consequentemente, esse resultado ele vai ser bem mais interessante, certo? Boa parte, para não dizer a maioria dos casos de resultados estéticos, onde o paciente relata que quer hipertrofia, nós conseguimos resolver através da definição corporal. Beleza? E aqui a solução para esse caso clínico que eu trouxe, o paciente chegou relatando que queria hipertrofia e nesse caso, né, valeria realmente a pena focar em hipertrofia. Era um paciente que já treinava, não conseguia ver um resultado expressivo e através de uma prescrição para hipertrofia
com um superávit calórico, a gente conseguiu esse ganho de massa muscular com qualidade. O que é um ganho de massa muscular com qualidade? Aquele ganho de massa muscular acompanhado do ganho de peso total, né, mantendo um percentual de gordura bem próximo da realidade, tudo bem? Então, nesse caso aí do Magnum, ele ganhou mais de 10 quilos com qualidade. Ele já tinha uma rotina de treinos de crossfit bem legal, porém, a alimentação dele estava bem desregulada. Então, ajustando isso, o resultado dele foi realmente surpreendente. E agora a gente vai entrar nos 3 pilares, né, para uma prescrição eficiente de hipertrofia. Tá? Só um minutinho. Os 3 pilares para uma prescrição eficiente de hipertrofia. Então, assim, a mesma analogia que eu usei na aula anterior, eu vou usar nessa. É como se esse volante fosse esses 3 pilares e cada uma dessas hastes vão ser um dos pilares fundamentais para uma prescrição eficiente de hipertrofia. Primeiro, cálculo de calorias e distribuição de macronutrientes, né? E note o seguinte, já criando um link com a aula passada. Quando eu trouxe aqui um objetivo de definição corporal e emagrecimento, esse primeiro pilar era o déficit calórico. Então, acredito que muitos tenham imaginado que na musculação, né, na hipertrofia, um dos pilares vai ser a hipertrofia. Um dos pilares vai ser o superávit calórico. Né? E não é bem assim. Então, é possível que o seu paciente ele ganhe massa muscular, alcance bons resultados de hipertrofia, sem o superávit calórico. Por isso que esse pilar aqui é o cálculo de calorias adequado, junto com a distribuição de macronutrientes, e não necessariamente o superávit calórico. O superávit calórico, sim, vai entrar em boa parte das prescrições para hipertrofia, mas não é uma regra, tudo bem? Então, o primeiro pilar é o cálculo adequado de calorias e macronutrientes, a atividade física, né, obviamente, e a adesão no médio e no longo prazo, que é onde nós vamos ter resultados mais expressivos de hipertrofia. Primeiro pilar, o cálculo de calorias e macronutrientes. Vamos lá. Né? É fundamental, Nutri, você identificar o momento do seu paciente. Por quê? Por que é... Eita. O computador tá mexendo aqui sozinho. Acho que já voltou. Então, é fundamental você identificar o momento do seu paciente. Né? Por quê? Se o seu paciente ele está em um momento onde ele consegue ganhar massa muscular sem a necessidade de um superávit calórico, você não precisa prescrever um superávit calórico. Eu vou falar sobre isso nos próximos slides. Então, identificar o momento do seu paciente é bem importante para você calcular de maneira adequada a dieta dele para hipertrofia. Tudo bem? Essa dieta para hipertrofia, ela pode ser uma dieta isocalórica, aquela com uma ingestão energética bem similar ao gasto energético, colocando em números para aquele paciente que gasta 2.000 calorias por dia, você prescreve 2.000 calorias por dia, uma dieta isocalórica, e ainda assim, dependendo das circunstâncias, esse paciente pode ter um bom resultado de hipertrofia. Mas, geralmente, principalmente para aqueles pacientes mais treinados, né, que já treinam há muitos anos, uma dieta hipercalórica vai ser um diferencial, né, vai ser uma base, um pilar, né, fundamental para que esse paciente ganhe massa muscular de forma mais expressiva. Então, essa máxima a gente ainda prevalece quando a gente fala de hipertrofia. Né? O superávit calórico, na grande maioria das vezes, vai ser uma necessidade. Né? E ratificando aqui, não é uma regra, mas na grande maioria das vezes isso vai se repetir. Beleza? E quando a gente fala de hipertrofia, nós não podemos falar somente de calorias. A distribuição de macronutrientes dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios realmente vai fazer bastante diferença. Né? E voltando nessa pergunta que você vai ter que responder ao longo da sua carreira no consultório: é possível ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? A resposta é que sim, em alguns casos. E agora a gente vai entrar em que casos são esses. Primeiro caso, quando o paciente é destreinado. Então, aquele paciente que chegou no seu consultório, ele nunca fez musculação na vida, né? Ou então já está há anos parado, e ele tem o objetivo de ganhar massa muscular. Para esse paciente destreinado, aquele paciente que não completou ainda um ano de treinamento ou nem perto disso, você consegue trabalhar com hipertrofia e redução de gordura corporal ao mesmo tempo, tá? Então, como que você pode fazer essa prescrição para esse paciente? Você pode fazer essa prescrição através de uma dieta isocalórica, como eu acabei de falar, com uma ingestão energética bem próxima ao gasto energético.
você pode prescrever um leve superávit calórico. Então, digamos que o paciente ele tem um gasto energético total de 2.000 calorias. Você pode fazer uma prescrição ali de 2.300 calorias, aproximadamente, um leve superávit calórico, porque é através do desenvolvimento de massa muscular, por nós estarmos falando aqui de composição corporal, de percentuais, quando esse paciente ganha massa muscular em volume, naturalmente esse percentual de gordura já diminui. Então você pode sim fazer uma prescrição de um superávit calórico leve, tudo bem? E vale a pena aqui, Nutri, destacar o seguinte: não existe uma regra exata para o que você deve fazer quando o paciente destreinado entra no seu consultório. Boa parte das vezes esse paciente se classifica como falso magro, aquele paciente que tem um baixo volume de massa muscular, consequentemente ele tem um alto percentual de gordura, porque aquela gordura que ele tem compõe um alto percentual da massa corporal dele total, tudo bem? Então não existe uma regra, vale muito a pena você individualizar, cada caso é um caso, mas você pode prescrever um leve superávit calórico para favorecer o ganho de massa muscular desse paciente e, como eu falei, ganhando muita massa muscular, por mais que ele ganhe um pouquinho de gordura, o percentual de gordura dele vai diminuir, tudo bem? Você pode prescrever uma dieta isocalórica, tá? É bem recomendado, inclusive, com uma ingestão alimentar próxima ao gasto energético, como ele é destreinado, esse ganho de massa muscular vai acontecer, ou até mesmo um déficit calórico, tá? E que vale a pena você avaliar muito bem as individualidades do seu paciente, porque é possível que esse paciente falso magro esteja também no perfil de baixo peso, esteja eutrófico, mas ali próximo do limite inferior. Então, realmente, você consegue um bom resultado ali priorizando o déficit calórico, mas a informação aqui principal é a seguinte: elevando o volume total de massa corporal do seu paciente, naturalmente, o percentual de gordura dele vai reduzir, beleza? O outro caso clássico aí onde o paciente consegue ganhar massa muscular e perder gordura é quando ele faz o uso de esteroides. E aqui nesse caso também você pode prescrever um leve superávit calórico, uma dieta isocalórica ou um déficit calórico. E uma pergunta que você vai receber no consultório e que é muito importante você ter esse conhecimento. Então, Igor, quer dizer que todo paciente usando esteroides, fazendo uso de hormônios, ele tem esse potencial de ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? E a resposta é que não. Tudo bem? A gente também não pode englobar todos os pacientes usuários de esteroides em um único balde. Tá? Existem diferentes tipos de esteroides, existem diferentes tipos de pacientes com essa relação com o uso de esteroides. Tem aqueles que já usam há muitos anos, tem aqueles que estão no primeiro ciclo, então isso também precisa ser individualizado. Mas o mais importante é você entender que, dependendo de como está sendo feito o uso desses esteroides e do contexto do paciente, é possível o ganho de massa muscular e a redução da gordura corporal ao mesmo tempo, beleza? Mas aqui trazendo o global, o que a gente vai receber em maior volume no nosso consultório, são aqueles pacientes treinados, aqueles pacientes que já fazem ali a musculação há mais de um ano, já estão em busca ali desse objetivo de hipertrofia há mais tempo, e para a grande maioria, no caso esses aqui que eu estou mencionando, um superávit calórico vai ser fundamental. Então o ideal é você periodizar a dieta desse paciente. Determinado tempo, determinado intervalo de tempo. E eu falo melhor sobre isso lá dentro da formação Escola da Nutrição Esportiva. Você vai focar no superávit calórico, você vai focar na hipertrofia e você vai intercalar essas prescrições de hipertrofia com outras prescrições de definição corporal ou até mesmo uma dieta isocalórica. Tudo bem? E a gente vai entender o porquê disso mais pra frente nessa aula. E quando eu falo assim, não é possível esse paciente ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, eu estou falando de forma expressiva, tá? Então é possível, assim, metabolicamente falando, esse paciente ter os mesmos processos acontecendo simultaneamente, mesmo ele sendo um indivíduo treinado, mas isso não acontece de forma expressiva a ponto dele ficar satisfeito com o resultado, beleza? E saindo dessa parte das calorias e já entrando na segunda parte desse primeiro pilar, que é a distribuição de macronutrientes, os carboidratos, Nutri, vão ser fundamentais nesse processo. Tá? Por quê? Primeiro, porque o carboidrato ele tem um efeito natural poupador de proteínas. Então, quando o seu paciente ele tem um consumo adequado de carboidratos, o corpo dele vai priorizar utilizar esse carboidrato como fonte de energia e dessa forma não vai utilizar
as proteínas, não vai quebrar a musculatura para gerar aminoácidos e dessa forma gerar energia a partir desses aminoácidos. Então, naturalmente, uma maior ingestão de carboidratos já gera esse efeito poupador de proteína. Mas aqui a gente vê um outro grande diferencial, que é uma maior performance nos treinos. Então, se o seu paciente ele consome mais carboidratos, consequentemente, ele tem mais glicogênio, que é a reserva de carboidratos que o nosso corpo faz ali dentro do músculo e dentro do fígado. Se esse paciente tem mais glicogênio, ele vai conseguir treinar melhor, vai conseguir elevar as cargas lá na musculação, vai conseguir fazer mais repetições, consequentemente, o resultado dele de hipertrofia será melhor, beleza? Então, carboidrato é bem importante nesse processo. E aqui eu separei um artigo, já falei desse artigo outras vezes, mas eu acho que é um artigo bem importante na carreira do nutricionista, porque hoje a gente vive essa demonização dos carboidratos, como se o carboidrato fosse um real vilão, que por mais que eu esteja fazendo uma dieta para hipertrofia, eu tenho que focar mais na gordura, na proteína, porque o carboidrato vai fazer com que eu engorde. Esse artigo aqui mostra o impacto da ingestão de carboidratos, de uma maior ingestão de carboidratos no curto prazo. Então, por exemplo, esse artigo que pegou 9 indivíduos com peso médio ali de 65 quilos. Em determinado momento, eles estavam em uma dieta isocalórica, ali com a ingestão próxima ao gasto energético e com uma quantidade de carboidratos de 4,7 gramas por quilo de peso. Tudo bem? Em outro momento, esses pacientes, esses voluntários, entraram em um protocolo hipercalórico, com uma ingestão energética acima do gasto energético, onde esse superávit calórico era proveniente de carboidratos. E que na quantidade de carboidratos, em relação ao primeiro grupo, a gente vê que é mais do que o dobro. Ou seja, uma quantidade de carboidratos muito grande. 12 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia é muito carboidrato. Beleza, Nutri? E eles ficaram 4 dias em cada um desses protocolos. O intuito aqui principal era, será que fazer um consumo muito grande de carboidratos em um intervalo de tempo ali de 4 dias vai elevar de forma significativa a produção de gordura? Será que aquele seu paciente que passou o final de semana prolongado ali numa viagem, comendo muito carboidrato, ele vai ter um ganho de gordura expressivo? Foi isso que esse artigo analisou. E qual foi o resultado? Eu coloquei aqui o carboidrato no grupo que fez a maior ingestão de carboidratos. Então, esse foi o grupo que fez a maior ingestão de carboidratos. Esse foi o grupo que fez a ingestão padrão, o grupo controle. E esse aqui são os dados desses voluntários no início do experimento. Olha que interessante, Nutri. No final desse protocolo com muito carboidrato, a gente vê uma diferença importante no ganho de peso total. Então, eles começaram com 65,4 kg em média e terminaram com 67 kg em média. Tem diferença aí, né? Só que quando a gente vai analisar a massa gorda desses pacientes em quilos, aqui são os valores de massa gorda no início do experimento. Aqui, no final, a gente vê que praticamente não teve diferença. Foi de 13,8 para 13,9 em média. Então, a gente não teve uma diferença nesse momento. Isso quer dizer que esses voluntários, mesmo comendo essa quantidade toda de carboidratos, eles não apresentaram diferença na gordura corporal total, falando em quilos. Tudo bem? E a gente vê que essa diferença está principalmente aqui, em massa livre de gordura. Eles foram de 51,5 quilos em média para 53,1. Então, eles ganharam massa livre de gordura. Igor, quer dizer que esses voluntários ganharam músculos? Não, massa livre de gordura. Principalmente água. Nutri, água e glicogênio. Tudo bem? Então, isso dá sim uma diferença expressiva na balança. Por isso que é comum aquele seu paciente que vai num rodízio de massas, no dia seguinte, ele está 1, 2, 3 quilos mais pesado na balança. Sem ter esse conhecimento, ele logo associa isso a ganho de gordura. Mas, se você reparar bem, logo nos dias subsequentes a essa ingestão maior de carboidratos, o peso volta ao normal, principalmente por conta dessa eliminação de água e de glicogênio, tudo bem? Então, é bem comum esse ganho de peso, mas é importante você ter esse conhecimento do porquê que um indivíduo que consome mais carboidratos, o porquê dele ganhar mais peso, beleza? Porém, a gente não pode ignorar que o superávit calórico, ele tem um impacto metabólico, tudo bem? Então, por mais que você prescreva ali um superávit calórico bem calculado, o superávit calórico, ele vai levar ao ganho de peso. A gente prioriza que esse ganho de peso seja proveniente de massa muscular, tudo bem? Mas um pouquinho de gordura vai vir junto com esse processo. E essa gordura,
ela pode gerar um impacto negativo metabólico no seu paciente. Porque a gente tem que entender que a gordura, ela não tem só essa função estrutural, ela não tem só essa função de reserva energética, ela também tem uma função hormonal. Tudo bem? Então, o tecido adiposo, ele produz as adipocinas, que são hormônios que, no geral, falando de uma maneira global, a maioria deles vão oferecer um impacto negativo na saúde metabólica. Geralmente, né, trouxe aqui alguns mais famosos, que é o TNF-alfa, interleucina 6, a resistina, eles vão agir aumentando a inflamação corporal. Então, quanto mais tecido adiposo eu tenho, maior é a produção dessas adipocinas, né? Pior é esse impacto metabólico. E um clássico efeito negativo desses hormônios é o aumento da resistência à insulina. Então, quanto mais gordura corporal eu tenho no meu paciente, maior a produção desses hormônios. Geralmente, esse paciente já vai apresentar um aumento na resistência à insulina, né? Isso vira um ciclo vicioso, porque quanto maior a minha resistência à insulina, quanto mais dificuldade o meu corpo tem para colocar a glicose para dentro da célula, né, mais dessa glicose vai ser convertida em gordura. Então, quanto maior a resistência à insulina, maior o acúmulo de gordura. É por isso que você não pode simplesmente largar o seu paciente em superávit calórico. Então, você monta ali um protocolo de 2, 3 meses e vai acompanhando os resultados. Se possível, acompanhando inclusive os marcadores bioquímicos ali de insulina, né, entre outros. Beleza? Esse foi o primeiro pilar, né, o ajuste adequado de calorias e de macronutrientes, principalmente de carboidratos. Segundo pilar, atividade física, né? Obviamente, que não adianta só o seu paciente estar em superávit calórico. Se ele não estiver treinando de maneira adequada, ele não vai ganhar massa muscular. Você pode calcular uma dieta linda, perfeita para o seu paciente, um superávit calórico muito bem calculado. Se ele tiver uma rotina sedentária, esse ganho de massa muscular não vai acontecer. Por quê? Para a hipertrofia acontecer, é necessário o estímulo, é necessário o rompimento das fibras musculares para essas fibras se regenerarem, né? E dessa forma acontecer a hipertrofia. E para isso, o treino de força ele é o mais recomendado, principalmente se o seu paciente ele já for treinado. Então, para aquele paciente que quer ganhar massa muscular e atualmente ele só faz corrida ou ele só faz caminhadas, você tem que explicar para ele que não vai acontecer. Não vai acontecer da maneira que ele espera. Tá? Se é um paciente sedentário, por exemplo, que começou um treino de natação e tudo mais, você vai ter um ganho expressivo. Né? Mas pensando naquele resultado bem desenhado de definição corporal, de resultados estéticos, no geral, que a gente vê nas revistas, nos vídeos no YouTube, de fato, o treino de força ele é muito importante. Trouxe aqui alguns exemplos, como a musculação, crossfit, levantamento de peso. Tudo bem? E outra questão importante, quando você faz uma prescrição com um superávit calórico para o seu paciente, ali aumentando a quantidade de carboidratos, que a gente já viu que é bem interessante, esse paciente ele precisa ter uma rotina frequente de treinos, principalmente treinos de força, que é para dar um destino para esse carboidrato. Ele precisa depletar esse glicogênio para que dessa forma o carboidrato que ele vai estar ingerindo, né, reabasteça essas reservas glicogênicas. Se ele continua ali sem usar glicogênio, sem gastar energia, o carboidrato que ele está ingerindo, né, possivelmente vai ser convertido em gordura. Então é necessário esse paciente ter uma rotina de treinos adequada para dar o destino para esse carboidrato. Você tem que estimular o seu paciente a botar o corpo dele para funcionar, consumir mais calorias, consumir mais carboidratos, mas converter esse superávit calórico e essa ingestão de carboidratos em treino, tudo bem? Levar realmente as fibras musculares à ruptura, né, através do treino, através da depleção do glicogênio, para que dessa maneira o resultado de hipertrofia seja mais interessante, tudo bem? E outra pergunta muito comum no consultório, mas Nutri, Igor, quanto de massa muscular é possível ganhar ali no intervalo de tempo de 1 mês, 6 meses, 1 ano? E esse modelo aqui do Lyle McDonald é bem interessante. Obviamente que isso aqui vai depender das individualidades, da genética, de vários fatores, né, envolvidos ali com o seu paciente, mas são valores norte bem interessantes, né? Vale a pena destacar que o que esse modelo preconiza, o que a gente vê na realidade, é que quanto menos treinado for o paciente, mais resultado ele vai ter no curto prazo. Então, por exemplo, aquele paciente que está iniciando os treinamentos, né,
no primeiro ano de treinamento, ele vai ter um ganho de músculos, né, um ganho muscular em relação a quilos, tudo bem, de 9 a 11 quilos ao longo desse ano, né, quase 1 quilo por mês. Se ele já está indo para o segundo ano de treinamento, esse número já cai, de 4 a 6 quilos por ano, né, cerca de meio quilo de massa muscular por mês. Se ele já está indo para o terceiro ano de treinamento, de 2 a 3 quilos de massa muscular por ano, cerca de 250 gramas de massa muscular por mês. Se ele já treina há 4 anos ou mais, esse valor ele é bem menos expressivo, né? Totalizando aí de 1 a 1,5 quilos por ano, né? O que nem vale a pena nós calcularmos por mês. E essa tabela se refere à massa magra, né? E não a peso total. Vale a pena destacar que, por ganhar mais massa magra, mais massa muscular, esse paciente vai ter uma maior capacidade de acumular glicogênio e isso pode gerar um ganho de peso dele que vai além desse valor, né? Desse valor absoluto em quilos de massa muscular. A gente vai ter ali um ganho de peso relacionado ao acúmulo de glicogênio nessa massa muscular que ele está desenvolvendo. Beleza? Então, atividade física, né, fundamental, principalmente treino de força quando o seu paciente ele já é bem treinado. Evoluir com as cargas, se possível, ter um acompanhamento também para isso, um treinador, para esse resultado ser mais importante, beleza? Último fator, Nutri, adesão. Assim como eu coloquei na aula anterior, essas estratégias, tanto do superávit quanto da periodização, elas precisarão ser levadas, né, no médio e no longo prazo. Como você viu aqui na tabela, não existe resultado de hipertrofia expressivo no curto prazo, principalmente se é um paciente que já treina mais tempo, né? Então, o seu paciente ele precisa ter adesão e você precisa facilitar essa adesão para ele, beleza? Como eu falei anteriormente, o superávit calórico ele vai gerar impactos metabólicos não tão legais para o seu paciente. Então, você precisa estar acompanhando esse paciente frequentemente, avaliar se ele está ganhando mais massa muscular ou mais gordura. Tudo bem? É sempre legal esse paciente estar ganhando mais massa muscular do que gordura, numa proporção de 3 para 1, ou seja, 3 kg de massa muscular para 1 kg de gordura. Se você reparar que esses valores, né, de massa muscular e gordura estão crescendo de forma bem parecida, ou seja, se ele estiver ganhando os dois na mesma proporção, já vale a pena você intercalar esse protocolo de superávit calórico com um outro protocolo, tudo bem? Principalmente se esse paciente estiver ganhando mais gordura do que massa muscular, beleza? Então, tem um fio aqui, galera, que toda hora aperta o botão de passar o slide. Por isso que, segunda vez já que o slide está passando aqui sozinho, né? Mas eu acho que agora vai funcionar melhor. Então, primeira estratégia é você acompanhar de perto esse paciente para que, de fato, ele não fique muito tempo ali em superávit calórico e comece a ganhar mais gordura, né? Como a gente viu, quanto maior a resistência à insulina desse paciente, mais gordura ele vai ganhando. Então, vira um ciclo vicioso. E outra coisa, conscientização. Então a gente já viu, até com base no artigo científico, que quando o paciente iniciar um protocolo com mais carboidrato, com mais calorias, ele vai ter uma maior retenção de líquidos. É fisiológico, é normal. Porém, quando ele olhar no espelho, é possível e provável que ele não fique satisfeito. Principalmente se é um paciente que já tem uma definição corporal legal. Ao iniciar esse protocolo, se ele vê que ele está perdendo essa definição, que ele está mais inchado, que o peso dele na balança está maior, se ele não tiver essa consciência que isso faz parte do processo, né, que é uma retenção hídrica temporária, é possível que ele abandone aquele acompanhamento por achar que está ganhando mais gordura do que massa muscular. Então, você explicar para ele que sim, ao aumentar a quantidade de calorias e carboidratos, ele vai ter uma maior retenção hídrica, tanto intramuscular quanto subcutânea, aquela retenção que a gente não quer. Retenção subcutânea a gente não quer, mas acontece também durante o protocolo de superávit calórico com o aumento da ingestão de carboidratos. Isso acontece porque o nosso corpo passa a liberar mais insulina, né? Nós estamos consumindo mais calorias e mais carboidratos, consequentemente a gente tem uma maior retenção de sódio, né? O sódio se liga à água, naturalmente a gente tem uma maior retenção hídrica, o que vai impactar, né, no aumento do peso total e na sensação de inchaço ali na frente do espelho, tudo bem? Então você tem que conversar com o seu paciente que isso vai acontecer, mas é algo temporário. Assim que ele interromper esse protocolo com uma quantidade maior de calorias e carboidratos, essa água, né, vai ser eliminada e ele vai voltar para o corpo dele anterior, beleza? Eu sempre gosto de utilizar essa analogia com o meu paciente no consultório quando eu vou explicar isso. É como se ele fosse um carro, né, um carro fictício que quanto mais
combustível você coloca, maior a potência, maior a força. É a mesma realidade com o carboidrato. Comendo mais carboidratos, por mais que ele fique mais pesado, né, como seria com esse carro fictício, ele vai estar mais potente, mais forte. Então ele tem que aproveitar esse intervalo de tempo para treinar com mais vontade, progredir com as cargas, obviamente ele mantendo a qualidade do padrão de movimento. Tudo bem? Então, coloca essa analogia para ele. É como se ele estivesse mais pesado, só que ele está mais potente, mais forte. Beleza? E outras estratégias que a gente pode utilizar são essas de densidade calórica dos alimentos. Falei dessa estratégia na aula anterior, mas de um outro ângulo, né? É muito comum, Nutri, em uma prescrição para hipertrofia, quando a gente aumenta a quantidade de calorias, principalmente para aquele paciente que tem dificuldade para ganhar peso, esse paciente não ter apetite para consumir a quantidade de carboidratos que ele precisa, né? Então, nesse caso, a gente pode utilizar alimentos com maior densidade calórica. Aqueles alimentos que, em um menor volume, eu vou ter uma quantidade de carboidratos maior. Isso facilita muito o consumo de carboidratos. Então eu trouxe aqui um exemplo da uva. É tradicional, uva, dei o exemplo aqui da uva Itália, né? Para uva passa. A uva passa, né? Acredito que você saiba disso, mas é aquela uva que passou uma uva específica, né, que passa por esse processo de desidratação, onde ela fica com um volume muito menor, porém o carboidrato dela fica concentrado naquele volume menor. Então dá uma olhada aqui na diferença do peso dessas uvas em relação à quantidade de calorias. Então é bem mais fácil para o seu paciente que não tem apetite consumir 40 gramas de uva passa do que 240 gramas de uva in natura. Então dei aqui um exemplo da uva passa, mas isso serve também para outros alimentos desidratados, alimentos mais concentrados de maneira geral. Se o seu paciente tem essa dificuldade para consumir carboidratos, você pode e deve utilizar essas estratégias com alimentos com maior densidade calórica. Beleza? E uma outra estratégia interessante é você aumentar o incentivo desse paciente a fazer mais exercícios físicos aeróbicos. Né? Se ele está se sentindo mais retido, se ele está se sentindo insatisfeito com o resultado estético, esses exercícios vão ajudar a eliminar líquido. Obviamente que você vai introduzir esses exercícios extras, né, no seu cálculo. Você vai fazer o ajuste de calorias para que ele continue em superávit calórico, mas é bem legal em relação à qualidade de vida, saúde como um todo, né? Nem vou entrar aqui no mérito de explicar a importância do exercício aeróbico para a nossa saúde cardiovascular, em vários outros sentidos, né? Mas pensando nesse resultado estético que pode frustrar o seu paciente naquele curto prazo de maior ingestão de carboidratos, estimular a atividade aeróbica também é bem interessante. Certo, Nutri? Então aqui a gente aprendeu mais algumas estratégias, né, para você aplicar no seu dia a dia de consultório e dessa forma transformar, né, a vida e os resultados do seu paciente. Acredito que a essa altura do campeonato você já entendeu que aqui a bandeira da escola da nutrição esportiva é você aprender, aplicar e transformar, e para isso não tem atalho. Esse é o método infalível, bundinha na cadeira. Certo, Nutri? Então, isso que eu separei para nossa aula de hoje. Se você está chegando hoje, né, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, é só você clicar para se inscrever aqui no botão embaixo desse vídeo. Aproveita, já deixa o like nesse vídeo se o conteúdo fez sentido para você, para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para novos nutricionistas e estudantes de nutrição. E se você ficou com qualquer dúvida, pode mandar para mim lá no Instagram da escola, @escola da Nutri Esportiva. E, obviamente, né, se você não segue, já aproveita para seguir lá. Beleza, pessoal? Então, uma boa noite a todos vocês. Obrigado pela atenção e até semana que vem, até quarta-feira que vem.